Assim, desde que começamos, esse é um dos melhores vídeos, porque esse vídeo conclui uma parte dessa jornada toda, né? Onde a gente vai finalizar este rótulo todo. Tipo, como é que a gente vai perceber como é que ela funciona. Estamos juntos? Então, vamos voltar aqui. E nesse vídeo não há programação. A programação desse vídeo seria tão complexa que não seria, achei que não seria viável a gente juntar aqui as aulas de sequência na programação e na sequência no Arriscad. Não, acredito que o próximo vídeo, visto que a gente está a assistir agora em tempo real, ou sempre que eu lanço, vamos ter uma pausa para lançar novos conteúdos, vai ser série de cobertura escada, e daí a gente continua na outra semana. Então, nesse caso, vai dar um tempo de vocês respirarem, se prepararem, porque a próxima aula é cabeluda. Estamos juntos? Ainda vamos. Essa aula nós vamos finalizar o rótulo e vamos também trabalhar com mapas, ok? E é uma das melhores aulas desde que começamos, porque aqui a gente conclui uma jornada e vai começar já enquanto você já tem todo o conhecimento, pelo menos do que era necessário. Então, como é que seria? A gente vem para a gestão de propriedade, a gente localiza o nosso grupo, ele está sempre a abrir, o nosso grupo está aqui no fim, pega o rótulo de viga automatizada, ok? Está aqui. Então, neste rótulo de viga automatizada, há uma coisa interessante que eu vou fazer. Um instante só. Pronto, tinha pausado para ver uma cena. Mas é o seguinte: nós vamos apagar tudo para começar de zero. Agora você já tem noção de tudo como está a funcionar. A gente vai começar de zero e depois a gente vai ter uma aula extra de sequência. Que é essa aqui, a programação dele vem depois, ok? Vem no outro vídeo, desse de nós juntar. Então, primeiro, vamos pôr a conversão de dados str. Daí vou apagar tudo que está dentro do str, vou deixar str com parênteses, certo? E eu estou a usar esse método aqui não escrever código direto porque eu sei que alguns vão esquecer essa programação, mas pelo menos vão conseguir chamar as coisas direto aqui e desde que você entenda a lógica, isso já é suficiente. Às vezes você pode não recordar totalmente como escrever direto sem depender dessa ajuda, porque na verdade talvez vocês acredito que muitos de vocês estão a estudar essa programação, mas depois não vão estar a criar ou desenvolver qualquer outra coisa com a programação. Assim que terminar essa série, nunca mais talvez vão mexer a programação, então isso esquece-se em menos de um mês, ok? Mas a lógica pelo menos fica boa parte, ainda que você tenha esquecido o código, como escrever por aí. Então, a gente já tem um str, o tipo de dado está como geral lá, eu vou manter. E dentro desse str, a gente vai chamar o concat, ok? Concat. Então, o concat tem texto 1, texto 2 e vai dar 2 cliques no texto 1. E antes mesmo de adicionar a largura da viga, nós vamos converter a unidade. Nesse caso aqui, eu vou chamar o str calcunit e vou tirar as aspas retas que ele oferece. Prontos. E aqui, opa, aqui tem que tirar também todas essas aspas, tem que tirar. Aqui no valor do str calcunit, eu vou colocar o meu modificador, esse é alongar ou encurtar largura. Depois vem um ponto e vírgula que divide as duas variáveis. E aqui eu vou já colocar. Quando no Arcade, essas divisões são feitas por ponto e vírgula. Então no texto 2 eu vou adicionar também o calcunit, ok? E antes de eu preencher o valor, eu vou tirar os parênteses retos e as aspas. Aqui também parênteses retos e as aspas. No valor, eu vou adicionar aqui o alongar e encurtar a altura. E pronto, a minha expressão ainda tem erro. Esses 3 pontos é um tutorial que indica que tu podes empilhar mais variáveis separado por ponto e vírgula. Então vou apagar. Também vou apagar esse outro ponto e vírgula, que quando você coloca esse ponto e vírgula significa que você quer continuar a pôr mais variáveis, certo? Que isso provavelmente em Python é mais usado com vírgula. Uma das linguagens, desculpa, uma das linguagens fácil de entender essa questão de ponto e vírgula porque tem com frequência é Java e C cardinal, né? Ou mesmo o C++ que construiu o Arriscado é feito em C, C++, que geralmente é a base que constrói a maioria dos programas 3D, tanto acredito que o próprio Lumion, games, todos os games que você joga, a maioria estão em C++.
é uma linguagem muito robusta para a construção de games ou programas 3D. Se um dia você quer criar um programa como Arcade, o ideal não seria Python. Python seria ideal para programas como YouTube, programas assim, mais leves, né? Não, Arcade é um programa robusto, que vocês sabem que só o computador que é necessário para isso é outro assunto. E esses programas performam bem em C++. Então, nosso código está todo certo, ok? Eu vou dar ok. E ele está a funcionar. Veja aqui, ele vai mostrar aqui 150. Nós vamos se preocupar em limitar esse zero aqui para 0,15. Ah, tá. E eu que fiquei confuso. Aqui, tem vezes quando você não coloca o outro 0,40, ele já dá 150. Então, eu estava a dizer que nem vamos se preocupar em tirar esse zero porque ele já sairia na divisão que a gente ia fazer. Então, desculpa, eu me forcei muito para. Tive que pausar, eu estou muito mal mesmo. Eu já tinha prometido a vocês, por isso eu estou a trazer esse vídeo. Já tinha lançado o cronograma, mas eu estou muito mal mesmo. Estou super gripado. Mas vamos continuar. Eu espero que vocês entendam e que se foquem no conteúdo, ok? Eu estou bem e já estou melhor comparado aos outros dias e estou muito bem. Então vamos. Aqui é 0,15, 0,40 na verdade. Isso aqui está tudo junto que parece 0,150. Então, para resolver isso, nós vamos voltar para aqui e prontos. Lembra que nós usávamos mais para dividir, para separar duas ou mais variáveis? Colocava mais. Aqui é ponto, vírgula, ponto, vírgula, ponto, vírgula, no lugar de mais. E esse problema vocês vão encontrar quando vocês transitarem de linguagem. Porque talvez um dia vocês vão querer deixar de usar Python para usar Java, vão encontrar de outra forma, vão querer usar C++, outra forma C cardinal, outra forma. Então, tem pequenas coisas que mudam. É como você quando sai do Arcade para Lumion, o mouse, o esquerdo do Arcade corresponde a direito no Lumion. Então é meio invertido. E isso é normal, assim como na arquitetura tem, lá também na programação tem. Quem criou a linguagem decidiu que não usaria mais, usaria simplesmente ponto e vírgula. Ou mesmo o próprio Arcade pode fazer a modificação, até porque aqui nós não estamos já a colocar a programação inteira. A Arcade já construiu uma base dessa programação lá embaixo e a gente só está a escrever por cima. Vocês vão entender isso quando nós começar a estudar sobre biblioteca, o que são biblioteca, e a gente vai começar a ver coisas que nós vamos descobrir porque é que esse código está tão simples. Porque se nós tivéssemos que escrever no Visual Studio, esse código seria mais grande do que o que estamos a ver aqui. Porque é que algumas coisas foram deixadas para trás. Então, isso vocês vão perceber. Então, vamos a isso. Pronto, então nós temos aqui nosso código a funcionar. Depois desse ponto e vírgula, que seria o mais lá no Python, então depois desse ponto e vírgula vai dar espaço, vai abrir aspas, e exatamente como a gente faz no Python. Aqui vai pôr uma barra, depois aqui a gente vai pôr ponto e vírgula de novo, que seria o mais para a próxima variável. Pronto, vou dar ok aqui, e pronto, nós temos este resultado aqui. Praticamente a gente finalizou. Se nós formos a ver aqui, o que nós temos? Temos o ID, depois temos 15 e temos 30 e a barra no meio. Então, esta questão da ID é o que a gente vai ver agora. Como é que seria para ter ID? Nós vamos para as definições. Na verdade, este primeiro deveria ser ID. Seria assim, essa é uma viga V1. Daí, nós teríamos que fazer o seguinte. Vamos ter mais vigas. Vou selecionar todas elas, vou unir, ok? Sem rótulo. Vamos, prontos. Vou clonar essa. É só pegar a primeira seringa aqui em cima, clonar essa e apagar. Agora vão selecionar todas as vigas. Vão simplesmente aqui na documentação, extra de documentação, rotular. Rotularam todos de uma vez. Uma delas estava inserida da forma inversa. Então, vou selecionar todos os rótulos, vou nas definições. Então, nós já temos o ID. E aqui na linha 2, nós vamos chamar o valor da propriedade. E aqui nós vamos procurar a nossa propriedade. E aqui no Bin Challenge a gente vai pegar rótulo de viga, dar OK. E pronto, fica desta forma. Dessa forma, não é uma boa forma de apresentar. Geralmente nós seguimos muito como o software de cálculo apresenta, até porque se é planta de estrutura, a gente pega aquela mesma vibe. Quem quiser deixar assim, dependendo da situação, principalmente para pilar, economiza muito espaço. Mas quando é para viga, geralmente nós vamos ter espaço que sobra. Alguns lugares você pode personalizar manualmente, mas eu não vou aprofundar muito até lá porque eu não estou aqui para mostrar como fazer as plantas, mas
a lógica da automação que você pode usar nas suas plantas como você quiser. Já foi muito o exemplo que eu dei aqui, e esse é um dos níveis, na verdade. Tem mais níveis com essas configurações, e é isso, ok? Não tinha mais níveis aqui, não tem armadura. Então, é isso. Então, tá aqui. Então, o que acontece é que você vai pegar esse conhecimento e vai aplicar nos seus projetos. Agora, você quer a lógica toda, como a planta se constrói, isso é comprar nosso curso, ok? Compre nosso curso e você vê a lógica da planta. Mas, pelo menos, já fiz o meu máximo aqui, então, pronto. O que você vai fazer? Aqui onde está em coluna, você vai pôr em linha. Aí tu vai dar ok e ele fica desta forma aqui, ok? Aí você vai pintar a cor que tu queres, etc. Isso já é liberdade sua fazer essas configurações. Então, agora você já percebeu como é que o rótulo funciona. Neste caso, sempre que eu alterar a configuração dessa viga, por exemplo, para 0.30, aqui ele fica 30 por 40. Então, mais ou menos assim, ok? Então, nós ainda vamos ver lá à frente mais opções de conversões, casas decimais, milímetro por metro, etc. A gente vai lutar para chegar lá. Mas, neste momento, eu vou mostrar para vocês o que aconteceria na tabela. Lembra aquela tabela que nós criamos de nome mapa de pilares? Pois é, vamos modificar elas. Primeiro você pode trocar nome quando quiser, clicar lá direito, definições de esquema. E aqui você pode chamar de mapa de vigas, ok? Pronto, tá ok. O nome aqui vai continuar pilar, mas tu podes modificar manualmente se quiser, vigas, assim, certo? E outra coisa é vir aqui nas definições de esquema, ok? E aqui, onde nós chamamos pilar, tu vais chamar viga. Eu recomendo que trabalhe com classificação. Estes estão em falta, é porque foram removidos, eles já não existem. Nesse caso, eu vou sobrar só com este aqui, o ID do elemento. Ele nos diz que temos V1, V1, V2, V3, né? Tem dois V1 na verdade. Acho porque eu tinha clonado. E não é problema. Então, nós vamos chamar aqui um parâmetro muito importante que é adicionar uma coluna nova. E a gente vai para a propriedade, a gente vai para Bin Challenge e vou chamar esse rótulo de viga, ok? Pronto, eu vou dar ok e aí eu vou clicar aqui para fazer ajustes e vai ficar desta forma. Então veja que, desculpa, por padrão ela aparece 15 por 40, ou seja, quer dizer, por padrão ele vem escrito mesmo rótulo de viga automatizada, ele pega o nome da propriedade, mas nós podemos simplesmente chamar de secção. Ok, eu não está me dando correção automática, teria que escrever fora e lançar aqui e eu posso ajustar. Isso é uma planilha igual a Excel. Tudo isso aqui está aqui, esse espaço todo é uma planilha, ok? Então, você vai escrever secção e vai reduzir ele até mais ou menos um certo ponto aqui, assim. Aqui no ID do elemento, eu recomendo que vocês só escrevam ID e não precisa dizer do elemento. Eu tinha esse costume de colocar, mas até o momento que eu percebi que não, na verdade, ele fica muito melhor como ID, até porque por padrão mesmo, para aqueles que já desenhavam à mão, era só ID e não ID do elemento. Aqui, o nome no arriscado é ID do elemento para você saber que esse é de um elemento 3D, ou de um elemento específico que você modelou, mas na verdade é só ID, ok? Você vai escrever só e somente ID. Então é a melhor opção e aqui é a secção. Aí você tem ele dessa forma. Agora, por outro lado, para nós termos criado essa propriedade tem um benefício muito grande quando nós estamos aqui na tabela, que é ter uma única aba que apresenta a secção junto. Mas eu sei que alguns poderiam preferir diferente, ou se você pelo menos quisesse ter domínio de mapa e não dessa lógica aí de propriedades, tu poderias chamar ainda assim, mas terias em duas colunas diferentes. Tu poderias abrir aqui modificadores e vai chamar essa altura e largura. E eu recomendo que a largura seja primeiro aqui, ordenei e pronto, eu chamo ele, clicar aqui, ajustar, ajustar, ok. Então no final tem esse resultado. Então, aqui você podia escrever diretamente mesmo largura e aqui do outro lado, ok? Altura, ok? Simples assim. Então, é isso aqui. É simples assim. Essa secção eu mantive só para não tirar, mas vocês já perceberam aqui que eu posso chamar uma coluna de largura e outra coluna de altura, onde os valores serão apresentados na fila da identidade da viga. E quanto mais vigas eu for a montar, mais vigas vão aparecer na tabela. Isso é normal. Quer um exemplo disso? Eu posso só fazer uma cópia aqui de uma das vigas e quando volto na tabela veja que mais uma viga acrescentou, que é V2. E, neste caso, eu posso agrupar o tipo semelhante aqui, agrupar itens. Se eu clico aqui,
ela agrupa. Mas se eu agrupar, você nunca saberá a quantidade. Logo, tu tens de trazer um outro tipo que fica nos parâmetros gerais, chamado quantidade. Cadê quantidade? Está em ordem alfabética, ainda é bem mais simples de encontrar. Está aqui quantidade, ok? Pronto, então ele disse que este tem 2. Veja que se eu não trouxesse quantidade, eu não saberia que tem 2. Assim que eu trouxe quantidade, eu sei que tem 2. Então, caso contrário, não agrupe se não tiver quantidade, porque aí você fica lascado. Talvez em situações específicas você não precise de quantidade, mas 90% de chance é que você precise. Então, é isso. Agora, nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui, voltando a esse nível. Se eu pegar essa viga aqui, eu copiei, transformá-la em uma viga normal, existe um problema. Porque se eu transformar em uma viga normal, se eu transformar uma viga normal, o meu rótulo não funciona. A seringa clona, depois clica aqui. O ID pegou, porque todos os elementos têm ID 3D, né? Todos os elementos 3D têm um ID. Ele pega de boa, não importa se for feito com perfil, composição, ok? Ele vai pegar o ID, certo? ID é dificilmente, ou seja, 99,9% de chance é que ID nunca dê a erro. O erro vai estar na expressão, porque minha expressão não é compatível com esta viga normal. Esta viga, esses parâmetros aqui que ela tem, ok? Está na lista de parâmetros gerais. Sempre que você vai criar um novo elemento, usando o gestor de perfil, que é o maior construtor que a gente tem, os parâmetros delas são chamados de modificadores. São parâmetros que você mesmo criou, tirando aqueles dois que nós tínhamos, que nós colocamos manualmente, ok? Então, neste caso, quando forem elementos normais, 90% dos parâmetros eles estão numa lista chamada parâmetros gerais. Então, se você já sabe, assim, usando seu QI, sua inteligência, que este corresponde à altura, esse corresponde à largura, logo é muito simples. Vamos aqui no gestor de propriedade, vai abrir este, vai copiar totalmente, é Ctrl C, porque não tem opção de copiar quando clica lá direito. Daí tu vais começar a sua primeira sequência. Adicionar sequência, vais colar o código, dá dois cliques aqui na largura, vem aqui, fecha modificador, abre. Tem vários parâmetros, tem até de pilar, tem certas alturas aqui, outros elementos, só tem a ver com pilar. Ok? Mas a maioria do que nós queremos são nos parâmetros gerais. Ok? A maioria funciona com os que já tem na ferramenta, assim como no parâmetro geral, mas o parâmetro geral é o mais garantido de todo. Logo, por cima, já que tem a ordem alfabética, nós já temos a altura do parâmetro geral. Não, aqui tinha que ser largura, na verdade. Cadê largura? Está em ordem alfabética. Largura. Aqui vamos por altura. Tem altura total. Muito cuidado. Pega só aquele que tem aquele nome. Inclusive até estava no lugar errado lá. Parâmetros gerais, vamos. Mas tem várias alturas aqui. E alguns outros vocês vão conhecer com o tempo. Numa fase inicial, nos chama a trabalhar com isso porque queremos finalizar essa jornada de rotular a viga para nós pegar outras coisas, ok? Então vamos dar OK aqui e pronto. Foi. Ok? Então, o que aconteceu aqui? O que é essa sequência? Na linguagem Python, nós não temos algo chamado sobrecarga de método. Mas noutras linguagens tem. É algo incrível. Eu queria muito mostrar para vocês como funciona a sobrecarga de método. Mas eu achei uma forma de explicar para vocês que vão entender mesmo assim. Porque cada linguagem tem uma coisa especial que uma tem e outra não tem. A linguagem Python foi projetada para ser simples. Quando você trabalha com sobrecarga de método, a linguagem fica um pouco mais complicada. Mas quando você domina, não é tão difícil assim sobrecarga de método. Vamos na calculadora. Eu tenho 1 mais 1. Quando eu clico igual, dá 2. Ocupou duas variáveis aqui para que o 2 fosse dado como resposta. Eu poderia ocupar a terceira até se eu criasse variável chamada resposta ou chamado resultado. Mas vamos só contar onde entram os números nossos principais. Duas variáveis foram necessárias para dar 2. E se nosso programa nós tivéssemos um método onde está limitado só a duas variáveis e você quisesse somar três variáveis, o calculadora não deixaria. Consequentemente, chamaríamos isso de erro. Estou a explicar um bocado o conceito de sobrecarga de método assim superficial, mas quando chegar o momento eu vou dar melhores exemplos.
Mas, bem, esse é até um dos melhores exemplos, mas talvez no código, quando eu falo o melhor exemplo. Então, nesse caso, eh, vamos dar um exemplo assim. Vou pegar uma área branca. Hum, hum. Você cria um método que tem duas variáveis, que quando você preenche esses dois espaços, gera uma resposta. Mas eu quero somar três valores. O método não é compatível. Você forma um outro método com três variáveis. Só que existe uma sequência, certo? Quando você introduz duas variáveis, ele primeiro passa pela sequência um. A sequência 1 diz, olha, amigo, eu não tenho espaço para três. Só posso passar seus dados para meu próximo parceiro. Ele vai para a segunda sequência. A segunda sequência percebe que tem espaço para três e ele solta a resposta, certo? Se eu não tivesse espaço para três, ou seja, se eu tivesse quatro números e quisesse quatro variáveis, não tivesse, ele ia passar para o próximo. Tipo, cara, aí eu não tenho o que você quer, vai para meu parceiro a seguir aqui. Aí eu teria outra aqui com quatro variáveis. É mais ou menos assim como funciona a sequência. Então vamos voltar aqui. Ele rodou o código, passou a sequência para o primeiro. Primeiro ele disse, cara, eu não tenho possibilidade ou acesso a esse parâmetro que você precisa, porque este elemento que você está usando não é compatível. Ele pula, pega a segunda sequência e vem que o parâmetro é compatível e para por aí. Eu podia empilhar sequências. Então, este está a usar a segunda sequência, porque a primeira foi rejeitada, deu erro, certo? E isso ia funcionar em qual situação? Quando eu coloco um pilar, veja que este não pode rotular esse pilar. Nossa, eu cometi. Assim, como é que eu explico para vocês? Nossa, existe um outro problema de sequência aqui que vai nos obrigar a criar o outro rótulo. Tá, eu aqui vou passar vergonha quando eu disse que não tem para esse pilar. Mas assim, eu vou fazer uma cópia desse pilar. Um deles eu vou colocar reboco. Vamos no segmento, vou ativar reboco. Nós trabalhamos em BIM, usamos muito composição, né? 0.02. Vamos pôr até como de forma ideal mesmo aqui reboco, para aquele que não sabe está a aprender pela primeira vez aqui. E que é concreto armado estrutural. Nossa, já não estou me sentindo bem para gravar. Nossa, minha garganta está a ferver. Pronto, dou ok. Vamos para o próximo. Só pegar esse rótulo e tentar inserir aqui. Vamos pegar os dois aqui. Vamos ter um problema onde ele dá 34, porque esse rótulo está a pegar tanto o núcleo, tanto o reboco. Ele não pode rotular o reboco, onde entra outra dificuldade nossa. Pronto, então vamos aqui. Na sequência do nosso rótulo, ele funciona perfeitamente, mas existe um porém. O algoritmo que está a rotular este é o mesmo que rotula este perfeitamente. Ele tem um algoritmo que rotula a viga, mas a gente define sequência dentro. Estamos a tornar o algoritmo mais complexo usando sequência, onde aquelas duas linhas de código conseguem manipular dois tipos de elemento. Só que quando chegamos para pilar, nós vamos começar a entender uma coisa muito interessante, que aquela altura e largura, a altura pega daqui até aqui, do início de um elemento até o fim do elemento. A largura também começa do início do elemento até o fim. Então, esse pilar sem reboco, ele é perfeito para rotular usando o nosso algoritmo, porque nosso algoritmo, nosso pilar, ele suporta parâmetros gerais. Mas quando nós chegamos para um pilar que tem reboco, porque nós trabalhamos em BIM, temos muito isso, e isso é comum atualmente, todo mundo que realmente gosta de trabalhar com ArchiCAD usando as ferramentas como devem ser mesmo, ou seja, para modelar uma residência como deve ser na vida real,
Tem, coloca reboco. Eu coloco reboco nos projetos, a maioria das pessoas que eu conheço colocam reboco nos pilares. Principalmente pilares são expostos quando está dentro de parede, talvez nem seja necessário. Ou usam um método que é este aqui, método de envolvimento, né? Que quando está dentro da parede. Então, se você usar método de envolvimento, talvez você não tenha esse problema. Mas se você não tiver a usar reboco direto, que é muito essencial nas varandas, principalmente, você terá esse problema, onde ele vai trazer para ti 34, o outro lado ele traz um valor fictício. Então, como é que nós sairíamos dessa? Então, existem algoritmos preparados dentro do Archicad que vocês vão entender quando vão entender agora, mas vão entender mais a fundo quando eu trazer aulas de biblioteca. Mas assim, nós temos que resolver esse criando um outro rótulo com outra sequência. Não vamos empilhar uma sequência dentro da sequência que nós já temos. Sabe por quê? Porque se nós colocar a terceira sequência que rotule esse pilar, essa sequência será inválida. Porque o Archicad está a considerar que esse rótulo deu certo, não pode passar para outra sequência. Ainda que eu coloque antes, eu estaria a piorar o problema. Então, neste caso, entra uma nova jornada para nós aqui que vamos terminar ainda nesse vídeo. Então vamos usar o mesmo nome. Rótulo de pilar automatizado. Automatizado. Certo? Dá ok. Simples assim. Então, o que nós vamos fazer aqui? Este de viga, vocês vão começar a limitar. É que vocês vão começar a entender classificações. Vamos limitar a classificação. Quero deixar claro para si que se você não sabe o que é classificações ou não trabalha com classificações, provavelmente você nunca tenha tido nenhum curso avançado da Archicad ou mesmo você aprendeu Archicad por si mesmo, autodidata, e talvez não tenha evoluído, porque classificação é base do Archicad, certo? Então, todos os elementos trabalham com classificações. Viga tem que ser classificado como viga. Eu vou aprofundar um bocado sobre isso daqui a pouco. Não vou explicar totalmente como funciona, mas quero lhe convidar a entender classificações no nosso curso. Assim, você não precisa pagar nosso curso. Eu vou lhe oferecer 30 vídeos. Se você vir agora no meu chat e dizer, olha, eu estava a assistir o vídeo, esse é o número quanto, esse vídeo 4, né? É só dizer, tá, assistir vídeo X e tu me disseste que eu tinha que vir no chat para eu receber 30 vídeos. Nesses 30 vídeos você vai entender o que é classificação, porque todos os nossos elementos nós trabalhamos na base de classificação. Então você vai começar a entender o que é classificação, porque toda a documentação do Archicad, ou seja, boa parte delas são baseadas em classificações. Então é muito importante você dominar a classificação. Assim como se você não domina a classificação ou não sabe o que, dificilmente você vai trabalhar de forma adequada numa propriedade. Então, se eu limito ele, eu vou personalizar, clico aqui, vou pesquisar aqui, viga dentro daquela classificação que existe. Desculpa. Eu vou colocar nenhum primeiro para tirar tudo, depois personalizado. Agora vamos tirar aqui. Acho que está ninguém tirar daí. Então vamos pesquisar viga. Depois de tirar, pesquisa viga, vai selecionar só essa viga. Então, se um elemento não estiver classificado como viga, não pode ter acesso a esse rótulo. Estamos a limitar o acesso. Pilar não é viga. Mas se esse pilar, que está classificado como pilar, ele ser classificado como viga, ele vai funcionar. Certo? Mas assim nós fizemos porque eu recuei. Se você for selecionar esse pilar, vir aqui, veja que tem várias propriedades compatíveis. Se você deixa todas as propriedades como aberto ao pilar, você vai ter uma lista infinita que nem vai conseguir encontrar suas propriedades. Então é importante você começar a limitar para facilitar esse menu ficar só com propriedades compatíveis ao pilar, certo? E assim evita aquela confusão de ficar bilhões de séculos aqui a procurar algo que você poderia encontrar de vista. Como aqui eu nem tenho scroll para descer, já está tudo aqui em vista. E nem consigo encontrar aquela aba Bin Challenge. Mas quando seleciono uma viga, venho para aqui, eu consigo achar a aba Bin Challenge. Está aqui, a aba Bin Challenge. E aqui está a mostrar a expressão que estou a usar. E vou mostrar mais sobre isso. Você vai aprender a manipular isso quando nós começar a trabalhar com lista, que é o tal array que eu costumo falar. Mas na verdade no Python não é totalmente conhecido como array. Mas enfim, vamos chegar até lá, ok? Está quase essa aula. Então, você vai aprender a manipular. Então, como é que funciona aqui? Esses todos estão a dar erro porque simplesmente eu limitei o acesso. Então, eu vou nas definições e aqui eu vou chamar a propriedade adequada, ok? No Bin Challenge, tá
Tá, outro problema. Tá vendo? Eu encontro minha categoria Bean Challenge. E foi muito bom de acontecer aqui, porque assim vocês aprenderam também, né? Acho ajudou na didática. Então, nesta regra de rótulo, tá como nenhum, eu vou clicar em personalizado, vou editar, tá bem que já sumiu aqui, vou pesquisar pilar. Então, este rótulo é só exclusivo para pilar. Ele não pode funcionar com outras ferramentas, ou seja, já que nós usamos no Archicad uma ferramenta para fazer milhares de coisas, inclusive as nossas sapatas são feitas com pilar, então você não pode limitar por ferramenta. Limita por classificação, que automaticamente seria, entre aspas, como limitar as ferramentas, certo? Porque este pilar só é pilar porque está classificado como pilar. Se eu colocar uma sapata, ele vai ser uma sapata se estiver classificado como sapata. Então, as classificações que ditam o que cada coisa que você modelou é, porque pegamos viga para modelar guarda-corpos, pegamos viga para modelar etc. de coisas. A gente pega viga, até já vi a pegarem viga para fazer map. Então, praticamente, você dita através de classificação. Se você não domina a classificação, então praticamente chama de... E eu suspeito que sua documentação seja algo de alto nível. Suspeito, mas talvez seja, porque tem pessoas que usam caminhos longos, mas conseguem ter bons resultados, né? Então, vou selecionar esses dois, vou nas definições e aqui, pronto, eu vou encontrar Bean Challenge e rótulo de pilar. Veja que eu não encontro rótulo de viga, porque eu limitei, ok? Ele pega o ID, porque o ID existe, mas não pega o resto porque não tem nada. Então, eu tenho que vir para aqui. Eu vou abrir o de viga. Neste que tem parâmetros gerais, eu vou copiar, Ctrl C. E neste, eu vou na expressão, eu vou colar, Ctrl V. Eu acho que não falei isso em algum momento, então aquele que for muito leigo, talvez nem perceba que eu cliquei Ctrl V, então não sei, mas pelo menos deixei aqui. Então vamos. Aqui na largura, vocês vão substituir. Veja que vocês já não escrevem código, é só copiar e colar. Tudo já está, o algoritmo já está montado, né? Sofre-se uma vez e vive-se para sempre na alegria. Então é isso. Aí aqui vamos fechar parâmetros gerais. Temos pilares segmentados, mas vamos trabalhar com pilares normais. Quando você vai no pilar, você tem elementos que pegam aqui diâmetro barra altura do núcleo. Então você só trabalha com núcleo, ok? Até não tinha que ser a altura, porque a altura é para outro. Aqui largura do núcleo e este aqui que vamos pôr diâmetro barra altura do núcleo. Não é isso? Vamos fechar o geral. Espero não estar errado. A última vez que expliquei a alguém presencial, eu peguei um irado. Eu vou estar bem confiante quanto a isso. Mas está aqui, funcionou. Talvez aquele ignora o revestimento, porque quando você coloca revestimento no pilar, ele já tem um reconhecimento do que é revestimento e do que não é. Mas quando são pilares normais, né? É através daquelas propriedades, daqueles parâmetros que você consegue separar isso. Ou seja, aquele largura para núcleo já tem um código lá por trás que já separa o que é núcleo e o que não é, diferente de viga. A viga você primeiro faz essa separação manualmente, assim como composições, né? Paredes compostas. Você seleciona o que não é e coloca aqui como acabamento. E também assim, dessa forma, o programa poderia reconhecer, mas só que já que o programa não se responsabiliza por suas criações, então nesse caso você que cria essa barreira na programação, né? Assim como o Archicad tem a programação dele está escondida por trás, nós temos nossa que está à vista, em que a gente diz não, só queremos os modificadores X e o resto deixa para trás. E a gente ainda vai voltar para falar de modificador, porque aqui são dois padrão. E se nós tivéssemos modificadores personalizados, que nós temos muitos, na verdade, em certos elementos, como é que seria? Então, isso nós vamos abordar, quer dizer, nas próximas aulas. Então, veja que perfeitamente nós tivemos o pilar rotulado com sucesso, né? Então, eu, pelo menos para a aula de hoje, eu vou parar por aqui, né? E espero que vocês não tenham dúvida. Eu acho que essa foi a aula mais simples, por não ter programação direta, e que também para aqueles que praticaram já tinham tudo na cabeça, e só foi uma aula de pôr tudo já a funcionar, ligar os pontos, né? A gente me criou vários pontos, nessa aula a gente ligou os pontos. Creio que até aqui todo mundo saiu satisfeito e está preparado para a próxima aula. E acredito que vocês todos gostaram da aula e eu agradecer aqui
like fosse uma grande contribuição vossa, porque eu queria muito e quero muito dizer que essa série abranja mais pessoas na internet, e na internet, no YouTube nesse caso, mas se abranger mais na internet melhor. Peço que partilhem com os seus melhores amigos, no grupo de faculdade. eh, 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 e é isso, convide as pessoas a conhecer essa incrível série. Eu acho incrível, eu gravei essa série com muito amor. Foi um conhecimento que eu ralei para ter, mas que eu estou a entregar aqui. E é isso, eu acho que é incrível. Se alguém achou ou não achou, sim, mas eu acho que é incrível. Eu acredito nisso e eu peço muito a vossa cooperação para que vocês partilhem aí essa série e que possam deixar o vosso like e que possam fazer parte da comunidade Bean Challenge. É só entrar aqui embaixo, beanchallenge.com, e vão encontrar alguns QR Code aí na página que vão vos levar à comunidade ou ao meu chat pessoal mesmo. E para aqueles que querem cursar arriscado e têm interesse gostou da nossa didática e têm interesse em cursar arriscado de zero ao absoluto, dominar arriscado como se deve dominar mesmo. E eu estou aqui, estou aberto a isso. Então, quando você entrar aqui embaixo, bitchallenge.com, tem um botão. O primeiro botão vai para a comunidade, mas se quiser vir no meu chat principal, então tem um QR Code do meu chat lá. E pronto, você vai começar acesso e as primeiras aulas eu já convidei vocês para virem ter, ok? Então, vocês vão ter primeiras 30 aulas sem dar entrada ao pagamento, mas aquele que confia pode dar entrada direto. Então, estamos juntos, eu te vejo lá e nossa turma é grande e que você participe para você dominar a escada de uma vez por todas, ok? Estamos juntos e te vejo no próximo vídeo.